1 Samuel, capítulo 25 e o verso de número 1. Eu quero pregar uma mensagem nesta tarde audaciosa. Eu entendo que Deus escolhe loucos para fazer coisa que os normais não fariam. Amém por isto. Se alguém tem que colocar a cabeça a prêmio, eis-me aqui para isto. Deus sabe a quem escolhe. Deus não tenta acertar, Ele sempre acerta na escolha dele. Então o que eu vou pregar aqui hoje, eu entendo que é uma mensagem audaciosa. Uma mensagem que tem que ter coragem para pregar ela, tem que ter coragem para falar o que eu vou falar. 1 Samuel, capítulo 25 e o verso 1. Samuel faleceu e todo Israel se ajuntou e chorou por ele. Eles o sepultaram na cidade onde morava, em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Samuel faleceu e todo Israel se ajuntou e chorou por ele. Eles o sepultaram na cidade onde morava, em Ramá. Davi se levantou. Eu quero chamar a sua atenção para duas frases deste verso. Retirar duas frases e torná-las o tema desta palavra que eu vou pregar. A primeira é a frase inicial do verso. Samuel faleceu. Samuel morreu. E outra frase que eu quero tirar deste texto é: Davi se levantou. Samuel faleceu, Davi se levantou. Eu vou repetir novamente as duas frases. Samuel faleceu, Davi se levantou. Adorador, assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Aonde surgem os heróis? Onde nascem os grandes líderes? De onde surgem os grandes reis, grandes profetas, grandes pregadores, grandes jornalistas, grandes escritores, políticos, advogados, empresários, trabalhadores? Onde estes homens nascem? Qual o lugar, qual o território, qual o ambiente, qual a circunstância? É bem verdade que, ao olharmos para o surgimento da liderança dos grandes líderes da história mundial, nós iremos descobrir que eles surgiram exatamente da perda de uma figura histórica, heróica, de um grande líder. Eu estou dizendo que sempre que há uma perda de um personagem, de uma figura e de uma imagem simbólica de popularidade, de conquistas e de reconhecimento, obviamente uma nova imagem aparece, uma nova voz aparece. Todas as grandes reformas, todas as grandes revoluções,
todos os grandes movimentos que Deus protagonizou, que Deus realizou, primeiramente ele faz nascer as grandes revoluções na queda de notáveis guerreiros, heróis e líderes no vale da existência humana. É bem verdade que a lógica humana me diz que para que se levante uma voz que vai se destacar em um momento, em uma geração, que se junte a uma voz atual ou a uma voz antiga, passada, para que a liderança que está se propondo a começar uma nova jornada, uma nova caminhada, unida com a antiga liderança do antigo líder, se torne mais forte e ambos consigam unificar as gerações. Esta é a lógica do homem, mas não é a lógica de Deus. É bem verdade que para que novos líderes surjam, é necessário que antigos desapareçam. É bem verdade que para que o novo chegue, o antigo tem que desaparecer. É bem verdade que para que um novo tempo se inicie, o tempo atual tem que morrer. A Bíblia está dizendo que, obviamente, o profeta Samuel morreu. E se nós formos observar o que está ligado à morte de Samuel, são alguns acontecimentos catastróficos e trágicos que estavam acontecendo na nação de Israel. É bem verdade que a história diz que Samuel, ele se torna um profeta triste, um profeta até depressivo. Por que Samuel ficou depressivo? Nós chamamos isso de a depressão do profeta Samuel. Pois Samuel é um homem que aparece na história para ungir o primeiro monarca, depois ele aparece na história novamente para ungir o segundo monarca, que fora Davi. Só que no meio desta situação, dessas duas unções dadas a grandes líderes, depois que Samuel ele unge ao novo rei de Israel, Davi, e pensava Samuel que naquele exato momento em que ele ungiu Davi a rei de Israel, obviamente Deus iria destituir Saul do cargo e da função de rei, e o novo rei, escolhido por Deus e recebida a unção das mãos do próprio profeta Samuel, o Davi, iria começar o seu reinado, e logo aquela rebelião de Saul, e logo aquela apostasia que Israel estava vivendo sob a liderança de Saul, iria acabar com a chegada do novo monarca, com a chegada do novo rei Davi. Só que não aconteceu isso. Samuel assiste a uma cena que é emblemática, misteriosa e enigmática. Por quê? Porque em vez de Deus tomar as rédeas e dar o controle a Davi, Deus permite que Saul cometa diversos atos inconsequentes, e o mais inconsequente dele é que ele arma o seu exército inteiro e começa a perseguir Davi, começa a tentar matar Davi, assassinar Davi. E Samuel ele se retira, Samuel ele se torna um profeta enclausurado, porque na verdade ele se viu desrespeitado quando o povo pediu um rei e ele ungiu Saul, e agora ele entende que a sua honra seria recuperada quando ele dar a segunda unção de rei para Davi. Mas na verdade acontece exatamente o contrário. Então ele volta para casa, as suas revelações são guardadas, as profecias também são guardadas, não se vê mais uma revelação clara. Samuel, ele está julgando, ele está aconselhando alguns, ele está apoiado no seu cajado, a velhice está chegando, os filhos também estão nascendo, mas na verdade ele está assistindo a uma catástrofe, um rei que é rei distante de Deus, perseguindo o rei que foi
foi aprovado por Deus. Samuel está diante desta cena e diante desta tragédia, e obviamente nesse período em que ele está resguardado, Davi tenta se manter vivo em cavernas, em vales, em desertos, em sombras de filisteus, de inimigos. Davi está se resguardando porque ele entende que a sua hora estaria prestes a chegar, mas ele tinha que ficar firme. Saul está perseguindo Davi nos quadrantes de Israel e também fora de Israel, colocando então a cabeça de Davi a prêmio, e Samuel está resguardado. Samuel, ele está em crise ministerial. Samuel, ele está em crise sacerdotal, porque Samuel, ele era um profeta que cuidava da escola de profetas, ou seja, que treinava profetas para exercer o ministério. Ele é o último juiz de Israel, ele é um exemplo de sacerdote, mas no entanto estava vivenciando uma crise ministerial e espiritual. Eu não sei o que é pior, se o silêncio do profeta ou a morte do profeta. Eu não sei o que é pior. Na verdade, Samuel estava calado, ofuscado, e o que estava acontecendo em Israel era algo muito estranho, era algo muito esquisito. Ninguém estava entendendo absolutamente nada, porque Israel tinha um rei que para Deus não era mais rei, mas no entanto estava no posto de rei. Israel tinha um rei que o próprio Deus escolhera, que o próprio Deus aprovara a sua liderança, mas no entanto ainda não estava exercendo a sua liderança, que era Davi. Então, obviamente, Samuel aparece mais uma vez na história, agora não mais como vivo, não mais para entregar uma revelação, não mais para entregar uma mensagem de avivamento, de despertamento, mas o nome de Samuel volta a aparecer na história exatamente com a sua morte, com a sua morte. A Bíblia diz que Deus, ele se alegra na morte dos santos. Alguém pode até estar se perguntando nesse exato momento: apóstolo, eu não estou entendendo o que é que o senhor está pregando nesta tarde. Observe as duas frases: Samuel morreu, Davi se levantou. Samuel morreu, Davi se levantou. Obviamente que todos estavam na expectativa que Samuel, ele saísse do silêncio e trouxesse o conserto para a nação de Israel, porque por variadas vezes Samuel, ele trouxe o conserto quando Israel estava desestruturado, desequilibrado economicamente, religiosamente, espiritualmente. Samuel apareceu trazendo uma palavra de conserto, trazendo um equilíbrio, trazendo o povo para o arrependimento. Então, obviamente, o povo esperava que Samuel aparecesse mais uma vez na história para tirar Saul do comando de forma clara e de forma nítida, usar a sua autoridade de sacerdote, de profeta, que era maior do que o rei naquela época, e dizer: Saul, saia daí, Deus já disse que já arrancou o seu reinado. Davi, venha, vamos fazer uma celebração, você é o novo rei de Israel. As pessoas não estavam esperando a morte, estavam esperando o fim do silêncio e não a morte. Por isso que eu perguntei ainda há pouco: o que é pior, o silêncio ou a morte? Obviamente que o pior neste cenário é a morte, porque a nação de Israel não estava esperando a morte do profeta, eles estavam esperando que o profeta saísse do silêncio e consertasse e desse à nação uma direção. Então a nação agora está prostrada. Parece-me que estou vendo aqui, já estou conjecturando, a nação desesperada. Quem agora vai colocar a nossa nação em ordem? Quem agora vai consertar esta bagunça, essa rebelião? Saul parou o reinado para perseguir a cabeça de Davi. Quem agora? Quem agora? Mais ou menos como aquela frase, aquele jargão do Chapolin Colorado: quem poderá nos defender? Quem poderá nos ajudar? E neste cenário de dor, ninguém se levanta, o sacerdote não se levanta, os profetas da escola de profeta também não se levantam, ninguém se levanta, todo mundo está chorando. Meu Deus, o profeta Samuel era o homem que sempre nos dava uma direção, era o homem que sempre nos dava uma palavra, era o homem que resolvia as coisas. Meu Deus. Eles estavam desesperados. Quando uma atitude inesperada acontece, Davi reúne todos os seus homens
e diz: vamos continuar a jornada. Eu preciso continuar a minha jornada. Naquele momento, diante da morte de Samuel, diante da perda daquele profeta, nasce então diante de Israel a liderança humana de Davi, porque ele já era um líder espiritual, mas humanamente não era. Quando a Bíblia diz que ele se levantou, você vai perceber que isso é tão claro, irmão Diego, isso é tão forte, porque nos próximos capítulos, por duas vezes, Deus vai colocar a vida de Saul na mão dele. Entendeu? Por quê? Porque ele já era o líder, humanamente falando, diante de Israel. Ele decidiu se deixaria Saul vivo ou se mataria Saul. Então, naquele exato momento, diante da morte do profeta Samuel, Davi se levanta. E esse se levantar de Davi, na verdade, é um levantar humano. Todos estavam prostrados, os filhos de profetas estavam prostrados, os discípulos de profetas estavam prostrados, os sacerdotes estavam prostrados, a monarquia estava prostrada, os príncipes, toda uma nação inteira, e apenas um homem se levantou, porque quando acaba a unção de Samuel, começa a unção de Davi. E o que é a unção de Davi? A unção de Davi é a nova unção. Deus está substituindo a velha unção pela nova unção. Muitas das vezes nós estamos presos a um modelo, muitas vezes nós estamos presos a uma visão, muitas vezes nós estamos presos a uma geração, e Deus está dizendo: pare de chorar, pare de chorar. Você estava esperando Samuel, só que na verdade tem um Davi perto de você, tem um matador de gigante ao seu lado. Então siga o matador de gigante, porque o tempo de Samuel passou. Quem era o teu Samuel? Quem era a voz que te dirigia? Quem era a voz que te direcionava, a voz que te liderava? Uma voz que estava em silêncio, que você não ouvia mais conselho nos seus lábios. Deus está dizendo: acorda, homem, acorda, mulher. Esse é o tempo de você ver que Deus está gritando através de alguém que você não reconhece. Deus está gritando através de alguém que você não recebe. Deus está falando através de alguém que você não recompensa. Tem um matador de gigante do seu lado. É esta mensagem que eu trago para Mirassol do Oeste e todo o Vale do Jauru nesta tarde de domingo, dia 26 de março de 2017. Tem um matador de gigante do meu lado. Olhe, valorize este tempo. Você que está chorando, desesperado, porque a voz que te direcionava, a voz que te guiava, se calou. A nação está perdida, a cidade está perdida, a família está perdida, a empresa está perdida, porque alguém deixou de crer, alguém deixou de confiar, alguém que era o líder ficou decepcionado e resolveu se enclausurar. Mas nesta tarde, Deus está tomando a minha voz como uma voz profética e dizendo assim: tem um matador de gigante do seu lado. Você tem que se levantar. Pare de se lamentar, pare de chorar, pare de ficar preso às coisas passadas, pare de ficar preso aos antigos modelos, pare de ficar preso às antigas ideias, pare de ficar preso às antigas estratégias, pare de ficar preso aos antigos sentimentos, pare de ficar preso aos antigos relacionamentos, pare de ficar preso aos antigos territórios, pare de ficar preso às antigas guerras, pare de ficar preso aos antigos problemas, pare de ficar preso às antigas mágoas, pare de ficar preso às antigas intrigas, pare de ficar preso às antigas alianças, pare de ficar preso aos antigos compromissos, pare de ficar preso às antigas palavras, pare de ficar preso às antigas promessas, pare de ficar preso aos antigos altares, pare de ficar preso às antigas cidades, pare de ficar preso a Samuel, porque tem um matador de gigante do seu lado.
passado, Ele vai continuar a estrada, Ele vai continuar a história, Ele vai continuar a promessa, Ele vai continuar o projeto, Ele vai continuar o sonho, Ele vai continuar a provisão. E abacaxuri andereia, Deus está tomando os meus lábios nesta tarde especial de domingo para dizer para você que você precisa seguir em frente, que você precisa avançar. O teu Samuel se calou na história, o teu Samuel não te defende mais, o teu Samuel não te ama, o teu Samuel não aparece mais no cenário da tua casa, no cenário do teu negócio, no cenário do teu comércio, no cenário do teu casamento, no cenário da tua profissão, no cenário da tua igreja, no cenário da tua religião. Mas Deus me trouxe hoje aqui, alabraconderebia cheia, andabria sebe comenevia saio, ander que a sabre de quebrinara candarabaxandarabacanderebracaia. Deus me trouxe aqui para dizer que há um matador de gigante no canto da sua casa, há um matador de gigante no canto da sua empresa que você não está honrando, há um matador de gigante no canto do seu bairro, na região mais obscura. Hoje é uma tarde de conserto. Você precisa lavar a sua alma, você precisa lavar o seu coração, você precisa voltar a honrar o matador de gigante que Deus levantou há tanto tempo. Israel havia se esquecido de Davi, Israel só se lembrava de Samuel. Israel condicionou Samuel como apenas a única solução para consertar a nação, mas na verdade o tempo de Samuel já havia acabado e só houve uma forma de Deus chamar a atenção da nação, matando Samuel. Muitas das vezes, meus amados e queridos ouvintes, Deus está tentando chamar a nossa atenção e nós não estamos ouvindo, e nós não estamos entendendo, ou não estamos querendo entender, e não estamos querendo aceitar. Há muitas pessoas Deus está querendo chamar a atenção através da crise financeira, a crise conjugal, a crise espiritual, a crise ministerial, a crise profissional, a crise ética, a crise na saúde, e você não está entendendo. Então Deus vai aumentar o grau da luta, o grau da dor. Uma tragédia está acontecendo para chamar a sua atenção, para você agarrar-se ao matador de gigante. Tem um matador de gigante na minha casa, tem um matador de gigante na minha vida. Eu não posso abandoná-lo, eu não posso rejeitá-lo, eu não posso deixar de segui-lo. Alabamane candele bacatire candele baia, alabature que tira bala papache que te andara basuri andele prashere candele braia saio, andere pashere que tere bianda la bracantore becala bate que te o la bante reba que. Deus está falando para todas as autoridades sacerdotais, eclesiásticas, para os empresários, trabalhadores, autoridades políticas, para todas as autoridades de Mirassol do Oeste. Tem um matador de gigante diante de nós. Nós estamos presos a antigos modelos, estamos presos a antigas expectativas. Deus é Deus de coisas novas. Deus quer fazer algo novo. Mas enquanto as autoridades dessa cidade, enquanto os políticos dessa cidade, enquanto as autoridades eclesiásticas, enquanto nós estivermos presos a antigos modelos retrógrados, vencidos e mortos que Deus já matou, eu não posso dar vida ao que Deus já matou, eu não posso ressuscitar aquilo que Deus matou. Não, eu tenho que falar o que Deus está falando, eu tenho que dar vida ao que Deus está dando vida. Eu convido todos que estão me ouvindo nesta tarde, todas as gerações de Mirassol do Oeste, a imprensa falada, escrita, comentada, eu convido todos nesta tarde a entrar nesse novo modelo. Eu não estou apresentando um modelo evangélico cristão, eu estou apresentando um modelo de Deus, o que Deus tem. Eu não posso ficar preso a ressentimentos do passado, a intrigas do passado, a dilemas do passado.
passado. Não, a essas barreiras, a essas resistências, Deus quer fazer algo nesta cidade, mas infelizmente as pessoas não estão deixando, porque estão presas, porque estão agarradas a modelos mortos, ultrapassados, estão agarrados aos cadáveres das ideias mortas e vencidas, estão agarrados aos cadáveres de mentes já vencidas pelo tempo. Mas Deus hoje está dizendo: eu não quero mais uma geração que fica amarrada a cadáveres que cheiram mal. Não, mas esse é um novo tempo de uma nova história, de uma nova ideia, de um novo modelo, de uma nova visão. Esse é o tempo em que Deus está procurando homens e mulheres que não tenham medo de entender a novidade do tempo, de entender a novidade da nova promessa, do novo avivamento, porque este é o tempo em que Deus está procurando homens e mulheres que tenham coragem de romper com a velha religião, de romper com a velha política, de romper com a velha economia, de romper com os velhos ditames que nos engessaram, que nos fizeram sofrer e perder muitas oportunidades para o crescimento. Hoje é um tempo, irmãos, de despertamento. Hoje é um tempo em que Deus levanta uma voz para uma cidade. Hoje é um tempo em que Deus levanta uma voz para uma geração. Hoje é o tempo em que Deus levanta uma voz para que nós saiamos dos prédios de nossas casas, para que nós saiamos dos prédios das nossas igrejas e para que nós levantemos não uma bandeira partidária, não uma bandeira religiosa, mas que nós levantemos uma bandeira da paz, a 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 paz entre os irmãos, a paz entre os líderes, a paz entre os empresários, a paz entre os comerciantes, a paz entre os políticos, a paz, a paz, a paz. Entender que a hora de um já passou e a hora do outro chegou. Entender que alguém foi vencido e o outro vai vencer. Este é o tempo em que o Espírito Santo está dizendo: lavem as almas, lave os corações, lavem as almas, lave os corações, lavem as almas, lave os corações, lavem as almas, lave os corações. Samuel se calou porque não era mais tempo dele. Samuel se calou porque era outra voz, era outra voz, era outra voz, era outro homem, era outra unção, era outro tempo, era outra visão. E eles não entendiam isso, eles não compreendiam isto. Deus muitas das vezes cala o homem, Deus muitas vezes cala a liderança de um líder, para que todos vejam que é tempo do outro se levantar, que é tempo do matador de gigantes se levantar, aquele que era o pequeno, aquele que era o último da casa, aquele que era pisado, caluniado, desprezado e esquecido. As pessoas queriam Samuel, mas Deus desejava Davi. Você quer uma coisa e Deus quer outra. Você sonha um sonho e Deus sonha outro. Então Deus está tomando os meus lábios nesta tarde de domingo para dizer: levanta, levanta, Davi, levanta, Davi, para de chorar se amargue ao passado, para de chorar pelo presente e olhe para o futuro. Vamos nos levantarmos, vamos bater a poeira, vamos deixar as lutas passadas passar e vamos olhar para as novas lutas, para os novos tempos, para os novos desafios. Levanta, Davi, aonde estás, ó meu Davi? Levanta, Davi, eu quero te usar, Davi. Aonde tu estás? Sai dessa caverna, deixa esse Samuel, abandona esse Samuel. Aonde tu estás, Davi? Aonde tu estás, Miração? Aonde tu estás? Eu quero te usar. Aonde tu estás, Miração? Eu quero te usar. Deixa o passado passar e venha para o novo. Eterno Pai, El Shaddai, Deus
Todo-Poderoso. Levanta, levanta, levanta. Levanta este homem que deixou de pregar. Levanta, meu Pai, este político, esse empresário, esse trabalhador, esse profeta, esse evangelista, o católico, o espírita, o kardecista, o maçônico. Levanta, levanta, meu Pai. Geração que denuncia o pecado, Holy Benex. pecador. Geração que Se levante agora, meu irmão. de tudo. Você, meu amigo empresário, você que é de outra igreja, você pode até não gostar de mim, pode até não gostar de mim, mas não precisa gostar de mim. É só você aceitar o que Deus está falando. Levante-se, 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 levante-se. Levante-se, levante-se, levante-se onde você estiver e diga: eu vou seguir o meu Davi, eu vou fazer a diferença. Oh, aleluia! Meu Deus! Eu sei. Onde você estiver agora, no sítio, na chácara, na cidade, na fazenda, levante a mão para o céu e diga: eis-me aqui, Senhor, me usa, Pai. Eu quero ser usado, pode me usar, meu Pai, pode me usar, meu Deus. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração, não vale a pena te negar em troca de viver. Se morrer por ti, pra mim significa viver. Nada vai interromper minha adoração. Babilônia não habita no meu corpo. Por que Deus deixou Mirassol passar por algo que ela nunca passou, exceto na sua emancipação? Quando Mirassol estava ainda sendo registrado como cidade e o prefeito era o saudoso Samuel Greve, e interinamente o presidente da Câmara, o também saudoso Ataíde Pereira Leite, assumiu interinamente. Por isso que muitos na história consideram ele como primeiro prefeito. Mas não é que foi o primeiro prefeito, interinamente foi. Mas aquela era uma circunstância, esta é outra. Por que Deus permitiu Mirassol do Oeste passar o que está passando? Porque Deus está chamando a nossa atenção. Deus está chamando a nossa atenção. Muitos estão olhando só para a velha oportunidade, mas Deus está falando: vamos seguir algo novo. Algo novo está chegando. Algo novo está chegando. Candarabachana. Nenhum modo vai fazer a aliança que eu tenho com o Senhor Se romper, minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Minha morte vai nos separar, Senhor. Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens demais pra morrer cedo, ligaram o pedido de um rei. O decreto era que adorasse a imagem que ele fez. Quem não adorasse
seria lançado dentro da fornalha ardente de fogo. E foi dessa forma que aconteceu. Mas a verdade é que o rei enlouqueceu. Mas havia um quarto homem e com ele passeava no meio do fogo, mas o fogo não queimava. O rei reconheceu que não havia outro Deus e o adorou.